Capítulo 346 E a festa dos heróis de 1000 anos atrás. Oh! Depois de bater completamente no estômago de Ruby por um tempo e descer ao subsolo, uma carta familiar chamou minha atenção. É Rango. H. Rango? Não é nada. O fato de Rango ter sido escrito aqui significava que este lugar devia ser uma ruína antiga. Mais precisamente, pode-se dizer que é o território do primeiro herói, que também é meu ancestral. De qualquer forma, tive que admitir que a igreja tem um bom nariz para lugares que seriam benéficos para eles. Pensar que construíram a sua sede mesmo acima das ruínas. Também fazia sentido porque a equipe de investigação enviada ao continente ocidental durante as férias não descobriu este lugar. De qualquer forma, indivíduos não autorizados não são permitidos, certo? Quando abri a porta fechada e li a placa ao lado da entrada, minha expressão naturalmente franziu a testa. Pessoas não autorizadas não podem entrar. Não importa como você olhe, parecia dizer que a entrada era proibida para qualquer pessoa, exceto o primeiro herói. Mas o cardeal e o primeiro executivo entraram. Poderia ter havido algum tipo de mecanismo de segurança que a igreja desativou? Ou talvez eles não conseguissem decifrá-lo e encontrassem sua ruína depois de entrar? Não há tempo para refletir sobre coisas inúteis. Tivemos que terminar a guerra total com a igreja o mais rápido possível. Dessa forma, eu poderia prosseguir para a quarta provação a tempo e terminar tudo dentro de um ano. Talvez eu devesse tentar empurrar meu braço esquerdo, que eu poderia perder, para dentro. Sou voz. Empurrei meu braço esquerdo mais para dentro, mas nada aconteceu. Mesmo que o espírito do meu ancestral não saltasse gritando o seu malandro, e me atacou, eu esperava que pelo menos um alarme soasse. Não parecia perigoso, então talvez não houvesse problema em entrar. Já que Ruby estava comigo, provavelmente não importava de qualquer maneira. Ei, Frey. O que? Quando entrei na ruína, Ruby silenciosamente veio ao meu lado. Li Link me abraça. Enquanto Ruby silenciosamente envolvia seu braço em volta do meu, perguntei a ela. Você finalmente está se tornando honesto com seus sentimentos? Pare de falar bobagens. O dia em que eu sentir amor suficiente para te bater é o dia em que você terminar. Estou ansioso por isso. Olhei para ela com ternura e acariciei suavemente seu queixo, fazendo Ruby ficar nervosa novamente. Seu bastardo. Não penses que me podes enganar para sempre. Você acha que eu cairia em truques tão óbvios? Desta vez também não fiz nada com ela. Mesmo assim, o coração de Ruby começou a bater sozinho. Ir a um encontro no continente ocidental até a academia reabrir depois que terminarmos de derrubar a igreja. Parecia um plano perfeito. De qualquer forma, isso estava realmente acontecendo, não era? Embora fosse meu plano, sinceramente estou um pouco surpreso que estivesse funcionando tão bem. Por que você adormeceu olhando para mim como se eu já fosse seu antes? O desrespeito. O que você acha que eu sou? Aqui. Eu penso em você como minha namorada. Enquanto eu sacudia levemente a barriga de Ruby, fazendo-a estremecer, eu a levei para dentro. N. Glary, vá a propósito, por que meus pontos foram redefinidos? Eu não os usei, não. Não. Brilho, de herói, desperdiçar não é bom. Não. Glary, vá a propósito, herói. Vou contar a vocês sobre as missões recentes em que estive. NNN. Olhei alegremente para o bate-papo de Glary que apareceu diante dos meus olhos. N. Brilho, recentemente, no continente ocidental, e NNNN. Se eu pudesse responder a ela. Isso seria perfeito. Que pena. Algum tempo depois. H. Como você chegou aqui? Como chegamos? Nós destruímos tudo e chegamos aqui. Ao encontrar o cardeal e o primeiro executivo numa pequena sala nas profundezas das ruínas, cumprimentei-os calorosamente, mas eles recuaram, prontos para uma briga. Eu só queria cumprimentá-los, mas eles reagiram exageradamente. Fiquei muito decepcionado. Vamos negociar, Frey.
Primeiro. Nego-te ação. Quando tentei abordá-los novamente para cumprimentá-los, o primeiro executivo interveio repentinamente, sugerindo negociação, então usei a negociação mais eficaz que conhecia. ZZZZZT. Oh! Mas meu punho estendido, e não, minha negociação foi interrompida no meio do caminho. Acalme-se, Frei. Enquanto inclinava a cabeça e abaixava o olhar, vi uma figura pequena ainda menor que Ferloche limpando a garganta e estendendo uma das mãos para a frente. Ele invocou um escudo divino poderoso o suficiente para interromper minha negociação no meio do caminho. Esse cara era realmente o segundo em comando da igreja? Sei muito bem que se você lutar comigo e com meu amigo aqui, o resultado será incerto. Quando encontrei silenciosamente o seu olhar depois de desistir da negociação, o cardeal falou calmamente. Seria impossível para você brigar conosco dois. Essa afirmação continha alguma verdade. Na verdade, só consegui derrotar o imperador comprando à força a permissão de habilidade suprema. Além disso, sua personalidade única desempenhou um papel nisso. Enquanto os outros executivos ou paladinos poderiam ter sido facilmente tratados, o primeiro executivo e o cardeal eram uma história diferente. A habilidade especial do primeiro executivo era a aceleração. Sua velocidade era tão rápida que parecia que o tempo ao redor do mundo havia desacelerado, exceto ele mesmo. Ninguém poderia vencê-lo em termos de velocidade. E o talento inato do cardeal na manipulação da alma também era bastante complicado. Embora não fosse tão poderoso quanto Ferloche, ele podia exercê-lo livre e ativamente, o que era um problema. Para alguém como eu, com muitas falhas na alma, era seguro dizer que foi um dos piores confrontos. Francamente, estou muito zangado agora. Ele parecia saber disso também. Ele piscou e caminhou em minha direção. Quero despedaçar você por tratar minha preciosa irmã assim. Quero despedaçar você agora mesmo. Eu não tratei a irmã dele daquele jeito. Acabei de dar alguns tapinhas na barriga dela. E fiz experiências com ela para ver se minhas ações em relação a Ruby funcionariam com outras, colocando mana estelar em seu coração. Cada vez que eu a enchia de mana, ela, sem saber, acumulava muita mana na barriga. Pensando bem, eu a tratei assim. Mas a culpa foi dela. Se você quisesse que eu tratasse com gentileza, você não deveria ter usado os poderes que ganhou sacrificando crianças para sequestrar ainda mais crianças. Ele não deveria estar grato por eu não tê-la matado? Estou muito chateado. De repente, a raiva surgiu dentro de mim. Por que eu deveria simplesmente aceitar as palavras desse pirralho? Mas a situação é incerta e as ruínas podem ser danificadas. Vamos encerrar o dia por enquanto. Seu pirralho fala demais. O que? Só porque você fala como um adulto não significa que você é um garoto. Incapaz de segurá-lo por mais tempo, aconselhei-o, atordoando momentaneamente o cardeal. Ele então respondeu com uma voz feroz. Mesmo que eu tenha essa aparência, sou 10 anos mais velho que você. Mas como? Ah, sério? Foi bom ouvir isso. Então você não é uma criança? Eu estava me perguntando como lidar com esse pirralho, mas ele mesmo removeu as restrições. Você é adulto, certo? Isso mesmo. Isso não é óbvio. Quando o cardeal assentiu em concordância com minhas palavras, de repente ele começou a inclinar a cabeça. Por que você está emitindo intenção assassina? Você está tentando lutar? Se sim, não vou impedi-lo. Ele poderia ser tão complicado quanto o imperador se eu não usasse minhas habilidades máximas. Bem, se chegasse a hora, teríamos que lutar. Ruby, use mordida. Cale a boca, seu bastardo. Claro que não fui eu, foi Ruby. Quando Ruby, atraída pelo meu toque, deu um passo à frente, o cardeal estreitou os olhos. Você não é o herói que foi espancado até a morte por Frei? Essa é a escala reversa de Ruby. Você achou que lutar ao lado do herói tornaria as coisas melhores? Isso é crepitar. Um grande erro.
Apesar do meu aviso, o cardeal, que continuava a balbuciar, arregalou os olhos ao som que vinha à sua frente. Oh, o que? Os dedos de Ruby cavaram o escudo divino que ele havia criado. TSK. O chefe final, que pode destruir tudo, incluindo o imperador e o herói com um único dedo, aproximou-se dele com desdém. Foi bastante surpreendente, pensei que ela pelo menos me ameaçaria nesta situação. Claro, se ela tivesse feito isso, eu os teria matado de qualquer maneira, não fosse ela ter ajudado tão voluntariamente. Não entenda mal, seu bastardo. Como se estivesse lendo meus pensamentos, Ruby, que olhou para mim, sussurrou com um olhar frio. Estou apenas cuidando dos meus brinquedos. Este plano funcionou melhor do que eu esperava. Hã? O quê? Mas não para esses dois. Gu, quer que eu... Ruby levantou o primeiro executivo pelo pescoço com uma expressão distante no rosto. Estalo. O cara, cuja pele ficou pálida, tentou desesperadamente usar sua habilidade de aceleração, mas a força de preensão aterrorizante de Ruby não permitiu que ele escapasse. Olá, Ruby. O que é isso? Como você o pegou? Enquanto observava silenciosamente, não consegui conter minha curiosidade e perguntei. Ele estava correndo pelas ruínas centenas de vezes mais rápido que uma mosca, mas como ela o subjugou tão facilmente? Talvez ela tenha uma técnica secreta contra inimigos em movimento rápido? Eu o alcancei com minha visão dinâmica. Ah! Não havia nenhuma técnica secreta. Ruby era imensamente forte. Eu estava manchando um ser tão assustador com minha influência? A constatação me atingiu novamente. Craque. Keuki. O primeiro executivo, que estava lutando como uma mosca até seu último momento, acabou ficando mole com o som de seus ossos quebrando. Tudo bem, então. Ruby olhou para aqueles olhos sem vida sob seus pés e logo mudou seu olhar para o cardeal. Oh, por quê? Por que não posso interferir na alma dela? O cardeal gaguejou. Seu andar antes confiante não foi encontrado em lugar nenhum enquanto ele estava preso à parede, cuspindo sangue. Em resposta à sua pergunta, Ruby respondeu despreocupadamente. Eu também possuo a habilidade de manipular almas, seu pirralho. Não pode ser. O que Ruby acabou de dizer? Ela também tem a habilidade de manipular almas? Isso é real. Franzindo a testa, eu estava prestes a questionar Ruby, mas engoli minhas palavras. Tive que agir como se soubesse tudo sobre Ruby. Fazer tal pergunta pode me pegar. Mas o que ela disse era verdade. Provavelmente é. Assim como Ferloche se comunicava com o Deus Sol oferecendo suas orações, Ruby também tinha que se comunicar com o Deus Demônio. Talvez ela tenha escolhido a manipulação da alma como método de comunicação? Quanto mais eu pensava nisso, mais perigosa ela parecia. Era por isso que este plano deveria ter sucesso. Adeus. Espere um momento. Observei Ruby levantando o dedo quando o cardeal levantou a mão de repente. Há informações que encontrei nas ruínas. Então ele começou a agitar um bilhete nas mãos enquanto falava. Informação? Informações que dormem nessa ruína milenar podem dominar o mundo. Embora a informação fosse bastante tentadora, eu era apenas indiferente a ela. Estou interessado em salvar o mundo, não em dominá-lo. E o cardeal era um homem astuto com talento para trapaças. A menos que fosse alguém do calibre de Serena, não era bom conversar com ele por muito tempo. Antes que eu percebesse, eu já tinha me sentido atraído pelo ritmo dele. O poder da habilidade especial do cardeal, eloquência, não poderia ser ignorado. Olha isso. Até Ruby estendeu a mão para ele com um olhar interessado nos olhos. Então entregue-o e morra. Mas parecia que ela não era como as outras pessoas, que se tornam fanáticas ou seguidoras depois de apenas algumas palavras melosas do cardeal. Afinal, ela era o rei demônio. Ela simplesmente se interessou bastante por essa nota para seus próprios propósitos. Engula.
Mas no momento em que a mão de Ruby tocou a nota, o cardeal rapidamente a enfiou na boca e começou a mastigá-la vigorosamente. Seu bastardo! Mastigue, mastigue e engula. Graças a isso, Ruby só conseguiu obter metade da nota. Ela parecia bastante chateada. Ela sempre foi tão emotiva? A próxima parte é conhecida apenas por mim. Se você me matar, o conteúdo da nota ficará para sempre. Ao vê-la assim, o cardeal falou apressadamente e depois inclinou a cabeça com os olhos brilhando. Mas você é realmente o herói? Por que você está interessado nisso? O que? A velocidade da sua mão é muito rápida e, agora mesmo, esse impulso foi tipo. Craque. O cardeal não pôde continuar suas palavras. Porque Ruby rapidamente bateu na cabeça dele e o nocauteou. Espero que ela o tenha nocauteado. Ele ainda não deveria ser morto. Ainda havia utilidades para ele, e estou um pouco curioso sobre o conteúdo dessa nota. Ei, entregue. 1. À medida que as coisas se acalmavam, caminhei até o lado dela, estendi a mão e falei. Se você não entregar, pegue. 1. Eu estava prestes a espancá-la até a morte se ela não o fizesse, mas surpreendentemente, consegui recebê-lo obedientemente. O treinamento realmente funcionou tão bem? Blefando com informações que você nem entende. Ao ouvi-la resmungando, parecia que o treinamento ainda não havia terminado. A nota poderia ser escrita em Hangul? Já que era o território do primeiro herói, então talvez. O que é isso? Eu tinha expectativas, mas olhando para a parte superior rasgada da nota, ela estava escrita em caracteres que eu nem conseguia entender. Não. Freyhal luz estelar. Brilho. NNN. As letras estavam torcidas como uma cobra. Eu não sabia o que era, mas deveria ficar com ele por enquanto. Talvez mostrá-lo a Serena ou ao Deus Sol possa revelar alguma coisa. Vamos agora. Para onde? Colocando o bilhete no bolso, respondi à pergunta de Ruby com um sorriso gentil. Vamos a um encontro. Parecia que talvez eu precisasse bater um pouco no estômago de Ruby antes de subirmos. Você, por que continua batendo no meu estômago? Você quer mais? Não é isso. Eu estava caminhando, segurando a perna do cardeal com uma mão e amarrando os braços de Ruby com a outra, limpando a saliva que saía da boca da menina. Mas parei por um momento quando vi sua estranha reação. Algo está chegando. O que? De que disparate ela estava a falar? Eu estava tentando sentir qualquer sinal desde antes, mas não havia ninguém aqui, exceto nós. Há muitos deles. 5? 7? Não, talvez por volta das 8. Mas o tom sério de Ruby me fez pegar a espada na cintura e começar a me preparar para a batalha. A mensagem de aviso que vi antes de entrar de repente me veio à mente. Saia. Eu já notei você. Mas ainda assim, não vi nada, apenas olhei em volta, mas Ruby deu um passo à frente e levantou a voz. Ela estava tentando me proteger? Se você não sair, eu atacarei. Ruby, que estava olhando para mim, levantou a voz ainda mais alto, e então começamos a ouvir vozes de onde nada era visível antes. É uma forma de pensamento. O quê? Enquanto eu sacava silenciosamente minha espada e recuava, Ruby sussurrou em voz baixa. Esses caras são formas pensamento que protegem essas ruínas. Mas algo é estranho. Com uma expressão relaxada, ela inclinou a cabeça e continuou. Eles parecem um pouco mais formidáveis do que as formas de pensamento normais. Que há de errado? Ao olhar para eles com mais cuidado, engasguei e congelei no local com a boca bem aberta, fazendo com que Ruby olhasse para mim surpresa. O que houve, Frey? Poderia ser. Cale a boca e afaste-se. Ela fechou a boca diante das minhas palavras e começou a parecer um tanto ofendida, mas essa não era a minha intenção. Vocês são só crianças. Não julgue apenas pelas aparências.
Você sempre tem que olhar para as profundezas. Os intrusos devem ser eliminados. Essas pessoas na minha frente não eram comuns. Este não é um lugar para crianças como você entrarem. De pé na frente, uma menina com cabelos dourados, estava com uma expressão confiante e reservada. Ela não era outra senão a primeira imperatriz do Império Saraise. Ao lado dela, uma maga de aparência tímida, com cabelos cor de gelo, mantendo a boca fechada e exalando frieza por todo o corpo. Ela não era outra senão a bruxa do gelo, conhecida por ter alcançado o auge da magia como a primeira arquimaga. Olá! Enquanto isso, a garota robusta e de cabelos pretos que acabou de me cumprimentar da extrema esquerda não era outra senão a primeira santa do Império. De alguma forma, ele se parece com o jovem mestre. Na extrema direita, a garota de cabelos brancos resmungando em uma roupa de empregada não era outra senão o lendário Mago Branco. No entanto, os intrusos devem ser eliminados. Essa é a nossa missão. Espere. Talvez possamos negociar. A mulher com uma cicatriz sobre o olho esquerdo, murmurando com uma expressão feroz nas costas, foi a fundadora da família Bivalkyrie e a primeira Santa Espada. E a pessoa ao lado dela. Quem era ela? Por favor, identifique-se. Enquanto eu franzia a testa para a figura desconhecida, alguém caminhou na minha frente e falou baixinho. Isso é. Pela cor do cabelo e dos olhos, ou mesmo sem ver isso, pode-se adivinhar quem era essa garota. Ela foi ninguém menos que a primeira chefe da família Moonlight. De qualquer forma, como devo responder a isso? Quando você não sabia, honestidade é a melhor política. Eu deveria confiar nas palavras da minha mãe. Eu sou o herói de segunda geração. Quando de repente cocei a cabeça e disse isso ao grupo de heróis de primeira geração totalmente reunido, um longo silêncio começou a fluir. Ignorando as formas de pensamento congeladas atrás dela, a fundadora da família Moonlight, que estava flutuando ao meu redor, inclinou a cabeça e sussurrou em meu ouvido. Conte-me sobre o segredo do pacto. Na verdade, a família Starlight pode violar o pacto. No entanto, ninguém violou o pacto até agora. O nome do jogo baseado neste mundo. Fantasia de conto sombrio? De onde é Ambiol? Da Coreia. Com a atenção aumentando neste momento repentino de verificação, respondi nervosamente, e ela estendeu a mão e sussurrou. Tente usar o mana estelar. Shaaya. Enquanto eu gentilmente manifestava o mana estelar na palma da minha mão, como foi dito, as formas de pensamento começaram a ofegar. Sorver. Enquanto isso, enquanto observava silenciosamente, ela agarrou levemente minha mana estelar com o dedo e lambeu-a com a língua. Sorver. Então ela começou a enrolá-lo na boca por um tempo. Então é verdade. Quando ela abriu os olhos e confirmou minha identidade, a forma pensamento por trás começou a exclamar. Uau! Então, ele é o herói de segunda geração? Ele é tão fofo. As formas pensamento de repente começaram a se aproximar de mim com olhos brilhantes, me cercando. Olhe para as bochechas dele. Eles estão esticados. Ele parece um gato. Ube. Antes que eu tivesse tempo de me preparar, eu estava cercado por eles e não sabia o que fazer. Então, a garota desconhecida que olhava para mim por trás se aproximou de mim com uma expressão tímida. Com licença. Meus descendentes estão bem? Com um olhar expectante nos olhos, ela me perguntou. Com licença, mas quem é você? Vitória. Pensando que já tinha ouvido o nome dela em algum lugar antes, revirei os olhos desesperadamente e procurei em minhas memórias. Talvez você não saiba se eu digo assim. Depois de ouvir suas próximas palavras, fiquei surpreso. Meu nome é Vitória Solar Sunset. Sou o primeiro chefe da família Sunset e o forte ajudante de Ambiol. Então, como estão meus descendentes? Eles estão apoiando bem o herói? Eu não sabia como responder. Capítulo 347, vá à última fase. Então. Acho que ela está bem.
É assim? Isso é um alívio. Depois de hesitar um pouco em responder, respondi de forma ambígua, e a ancestral de Rosvin deu um tapinha na minha cabeça com um sorriso elegante no rosto. Na verdade, fazer o juramento foi a escolha certa. Estou profundamente comovido ao ver nossa família ainda ajudando o herói, mesmo depois de 1000 anos. Haha. Claro, e muito menos me ajudando ativamente, ela até perdeu o sistema de ajuda para Glary. E recentemente, ela estava me perseguindo e gravando algo obscuro. Eu deveria me abster de afirmar isso diretamente, quem sabe como a expressão dela pode mudar. Reclamar de uma forma de pensamento que nem era pessoa real não mudaria nada. Ele realmente se parece com Ambiol. Sim, de fato. Exceto pela cor do cabelo, todo o resto é bastante semelhante. Tão fofo, tão fofo, tão fofo. Ele também parece bastante forte. Enquanto eu estava perdido em minha mente, os toques das formas de pensamento tornaram-se ainda mais intensos. Com licença, e A reação dele é igual à de Ambiol. Não, ele não parece aquele eunuco. Ele cheira bastante masculino. Por alguma razão, senti arrepios por todo o corpo. Eu também sentia que essas pessoas não eram normais. O ancestral deve ter passado por muitos problemas durante a noite. Mas quem é aquela garota sentada ali toda agachada? Ela deve ser incrivelmente forte se consegue nos sentir. E é. Enquanto eu era acariciado com uma expressão vazia no rosto por um tempo, as formas de pensamento começaram a olhar para Ruby, que estava agachada ao meu lado. Eu deliberadamente fiz o coração dela correr, temendo que ela pudesse ouvir a conversa, mas isso pareceu atrair a atenção de todos para ela por causa disso. Por favor, identifique-se. O ancestral de Serena deslizou em direção a Ruby. Ah, aquela garota. Um demônio. O que? Ela é uma raça demoníaca de sangue puro. Como parecia que uma colisão inevitavelmente ocorreria se continuássemos assim, tentei suavizar as coisas com tato. Porém, naquele momento, a bruxa do gelo, que mantinha a boca fechada, interrompeu-me com uma voz fria. E o sangue que flui dentro dela é bastante impressionante. Enquanto eu estava com dor de cabeça por causa da interrupção do meu plano, Ruby colocou mais lenha na fogueira. Eu sou o rei demônio de 2ª geração. Assim que ela disse essas palavras, a atmosfera esfriou. Eu estava me perguntando quem vocês são. Parece que você é a forma de pensamento dos membros do partido do primeiro herói. É bastante interessante. Em meio à atmosfera fria, Ruby, que observava ansiosamente a situação, sorriu e deu um passo à frente. Vocês todos podem ser bons adversários nos treinos para o confronto final. Seu pirralho, você acha que pode nos vencer? Eu sempre venceria todas as vezes. Você não é o seu verdadeiro eu, mas apenas uma forma de pensamento. Além disso, por alguma razão, a forma pensamento do primeiro herói não está aqui. Nesse caso, seria moleza vencer todos vocês. A situação de alguma forma pareceu lentamente ficar feia. Então, parecia que eu precisava agir antes que algo acontecesse. Desenhe sua arma e tente usar sua magia. Como guardião deste lugar, tente satisfazer este nobre eu. Ruby. Seu bastardo. Fique longe disso. Não posso perder esta oportunidade. Baque. Bloqueando urgentemente o caminho de Ruby, coloquei minha mão em sua barriga enquanto ela falava. Então, Ruby imediatamente ficou em silêncio. Você sabe, certo? Sussurrei suavemente enquanto olhava para Ruby, que estava me encarando com olhos trêmulos. Ela agarrou a ponta da roupa superior com a mão e lentamente começou a levantá-la. Au! Então, ela mordeu a ponta da roupa superior e fechou os olhos com força. Gritei alto e bati em seu abdômen com todas as minhas forças. Ruby, ainda mordendo a ponta da roupa, caiu no chão e começou a convulsionar. Parecia que conseguia evitar com sucesso a colisão entre o Hero Par e Ruby. Talvez eu tenha talento para negociação e diplomacia. Vamos nos comportar, certo?
Acariciei calmamente a cabeça de Ruby e sussurrei para ela, depois me virei com uma expressão orgulhosa. As formas de pensamento que estavam me encarando sem expressão apareceram. Bem, eles podem não estar acostumados a ver um herói como eu. Ele é realmente descendente de Ambiol. Sinceramente, eu estava um pouco desconfiado, mas agora estou convencido. Como esperado, afinal você também é um Kahiro. Hein? O que há com essa resposta entusiástica? Então, e você está dizendo que o que você estava guardando desapareceu recentemente? Sim, tudo desapareceu. Depois de receber carinhos afetuosos dessas irmãs mais velhas por um tempo, não pude deixar de franzir as sobrancelhas ao ouvir essas palavras. Não é de se admirar que as ruínas estivessem completamente vazias, havia uma razão para isso. Foi obra da Igreja? Para ser mais preciso, é obra do atual Papa. Há alguns dias, ele veio aqui, roubou alguns itens e fugiu. Você não acreditaria o quanto ele arriscou a vida por isso e, no final, ele conseguiu escapar, e também não conseguimos pegá-lo. Felizmente, ele só conseguiu roubar alguns com os quais é fácil fugir. Afinal, ele ainda era o Papa. Apesar de agir de forma suja e subserviente, ele era do tipo que sobreviveria sozinho quando aqueles canalhas que pregavam peças sujas pelas costas de todos encontrassem sua ruína. É claro que a própria igreja logo entraria em colapso ou seria reorganizada por Ferloche, então não importaria muito. Ainda assim, não podíamos ignorar o Papa. Tive que continuar rastreando o paradeiro dele. Mas o Papa roubou apenas alguns itens e fugiu, certo? E o resto? Bem, Enquanto eu organizava meus pensamentos, havia uma parte que não entendi, então perguntei novamente, por algum motivo, a resposta foi um pouco incomum. A primeira imperatriz exibia uma expressão de orgulho ferido, a bruxa do gelo silenciosamente desviou o olhar, e a primeira santa. O que? Tudo é roubado por um pirralho, você sabe. Ela gritou com um grande sorriso. Tudo foi levado por um pirralho? Mesmo que as formas de pensamento fossem muito mais fracas do que quando estavam vivas, como uma criança poderia vencer o partido do primeiro herói? No entanto, um pirralhozinho. Pensando bem, havia uma criança que eu conhecia que poderia ser capaz de tal coisa. Brilho, e até peguei um lagarto gigante no continente ocidental. Brilho, e peguei um peixe incrivelmente grande e explorei algumas ruínas subterrâneas. Glare, era um lugar com muita areia. Agora que pensei nisso, a impressão parecia se encaixar nela. Ufa! Bem, se foi esse o caso, estou aliviado. Embora o Papa tenha roubado alguns itens, a maioria deles provavelmente estava em posse daquele garoto. Se fosse aquela criança, ela provavelmente os usaria nos lugares certos. Afinal, vim aqui para destruir a igreja, e nem sabia que havia uma ruína, por isso não houve muito arrependimento a esse respeito. Então, nós seguiremos nosso caminho. Já vai embora? Que pena. Não podes ficar mais um pouco? Enquanto eu me despedia deles com uma reverência, as formas pensamento flutuavam ao meu redor. Ainda tenho um longo caminho a percorrer, então sinto muito. Está tudo bem. Então, não há nada que possamos fazer sobre isso. Ele é realmente um garoto legal, assim como Ambiol. Ele herdou o mesmo coisa abaixo também? Com esse comentário, eles logo sorriram, acenaram com as mãos e começaram a desaparecer um por um no céu. Pegue isso, é um presente. Por favor, aceite meu presente também. O que é isso? Enquanto olhava fixamente para eles, o ancestral de Serena e o ancestral de Roseven se aproximaram de mim simultaneamente e me deram algo. Na verdade, nem tudo foi roubado. Estávamos guardando 2 deles. Já se passaram 1000 anos e agora eles vão para seu legítimo dono. Isto é. Enquanto me perguntava o que era aquilo, notei uma espada e poções de aparência bastante cara. É uma espada feita de fragmentos de estrelas. É o mesmo material da espada de Ambiol e do armamento do herói. É uma caixa de poções de recuperação exclusiva para heróis que somente o ajudante pode obter.
A eficácia diminuiu significativamente devido ao envelhecimento durante 1000 anos, mas ainda deve ser útil, certo? Ganhei inesperadamente alguns benefícios inesperados. Isso foi muito bom. Muito obrigado. Em troca, tenho uma pergunta. Tentei cautelosamente aceitar os presentes e expressar gratidão. O ancestral de Serena cobriu a boca com um ventilador, deslizou para mais perto de mim e sussurrou alguma coisa. Quem é a esposa legal entre nossos descendentes? Perdão. Enquanto ela não for descendente daquela irritante empregada de cabelos brancos e da maldita família Sunset, ficarei satisfeito. A conversa parecia estar tomando um rumo estranho. Mais descendente, disse ela? Cania também tem o sangue do antigo grupo de heróis fluindo através dela. Por que uma forma de pensamento deveria se preocupar com algo assim? Fufu. TSK. Cocei a cabeça silenciosamente quando Vitória deslizou em minha direção e agarrou o ombro da ancestral de Serena. Minha família Sunset certamente vencerá desta vez de qualquer maneira. Cale a boca. Certo? Herói. Dizendo isso, Vitória sorriu para mim. Será que a posição de 1000 anos atrás era oposta à que é agora? Minha boca começou a coçar novamente. A deusa da lua não escolheu nossa família sem motivo. Fechei a boca, tentando me conter, mas enquanto ela falava, ela levou a mão à minha cabeça. Como não temos mais nada para fazer, vamos compartilhar memórias e discutir nossos planos futuros e o que há de errado? Então, Vitória de repente começou a suar muito. Uva alho. Parecia que ela leu um pouco minhas memórias quando seu rosto ficou pálido. Claramente, e mantivemos rigorosamente nossa tradição familiar de acordo com o pedido de Ambiol. Por que diabos? Como as coisas aconteceram assim? Fufu, é isso mesmo. Então, está tudo bem. Mesmo que você esteja. O que devo fazer com esta situação? Ufa. É interessante que eles conseguiram manter tal individualidade apesar de serem uma forma de pensamento. Depois de mal me acalmar e enviar de volta a forma de pensamento de Vitória, que havia congelado após receber um choque imenso, respirei fundo e comecei a ir em direção à saída com Ruby. Ei! Por que você fez isso? Não senti meu coração disparar dessa vez. Quem venceria uma luta entre você e o primeiro herói? Por que você se importa? Quando perguntei, ela rapidamente evitou responder e começou a andar mais rápido. Espere um minuto. Olhando para ela com os olhos semicerrados, exalei e estava prestes a seguir em frente, mas alguém bloqueou meu caminho. Vamos conversar? Perdão. Perguntei-me quem me bloqueou. Acontece que foi a primeira santa. Como posso ajudar você? Você também sabe disso, não é? Olhando fixamente para seus olhos negros que complementavam seu cabelo preto, a forma de pensamento da santa falou comigo com uma expressão severa. Sua alma pode se despedaçar a qualquer momento. Ruby, que estava ao meu lado, estremeceu ao ouvir isso. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas foi uma boa oportunidade para enganá-la. Cada momento deve ser doloroso para você. Embora, por algum motivo, pareça que você não sente dor física, a dor que sua alma sente será transmitida como está. Quanto sacrifício você fez? Quanto você pagou por suas ações? Parece que sua alma foi completamente destruída uma vez e depois restaurada. Você quer desaparecer para sempre sem possibilidade de ressurreição? Pare de se forçar. Todos ficarão tristes se você fizer isso. A forma pensamento da santa o falou enquanto tocava meu queixo. Ou talvez. Obrigado pelo conselho. Interrompendo desesperadamente suas palavras, sorri e segui em frente. Se houver oportunidade, irei visitar a santa de segunda geração. Ela apenas olhou silenciosamente para mim e logo desapareceu na escuridão. Frei. Seu bastardo. O que? Por que sua alma está prestes a se despedaçar? Você está curioso?
É preciso muito poder para destruir uma alma, nem eu consigo produzir esse tipo de poder. O que aconteceu? Eu tinha um sorriso irônico quando vi aquele olhar. Quando Ruby se aproximou de mim pela lateral, respondi com um sorriso. É que eu tenho que fazer alguma coisa. O que é isso? Mesmo ao custo de destruir minha alma, há uma pessoa que eu definitivamente quero ver novamente. Depois de deixar essas palavras para trás, passei silenciosamente por ela e segui em direção à saída. Embora pareça um pouco tarde demais para conhecê-la. Eu intencionalmente trouxe tais pensamentos à minha mente para ela, que provavelmente estava escutando meus pensamentos. Notificação do sistema. Missão principal: cenário oculto. A guerra total com a igreja foi resolvida. Oh! Assim que saímos das ruínas, uma mensagem muito acolhedora apareceu diante de mim. Eu não conseguia acreditar que a busca pela guerra total contra a igreja terminou tão rapidamente. Era uma missão que deveria ser concluída no mínimo no segundo semestre do segundo ano, semelhante à missão rebelião contra a família imperial, que deveria ser concluída no final do terceiro ano. Antes, mesmo que o limpássemos, os executivos sobreviventes provavelmente atacariam persistentemente, mas agora só precisávamos capturar o Papa. Ou seja, foi um ganho enorme. Sério. Finalmente posso ver o fim. Há um ano, pensei que teríamos que continuar a luta por pelo menos 3 anos, mas agora parecia que poderíamos resolver tudo neste ano. Tudo foi realizado confinando o Deus-demônio, entrando no cenário oculto e assumindo o controle do sistema. Agora, os únicos grandes eventos que restaram foram a quarta aprovação e a aprovação final e o cerco da academia. Depois disso, prosseguiria para o confronto final. E depois disso? Frei. Eu estava fechando os olhos, perdido em pensamentos. Mas Ruby me acordou do meu estupor e me fez uma pergunta com os olhos arregalados. Pode parecer estranho, mas deixe-me perguntar apenas uma coisa. Inclinei a cabeça com uma expressão confusa, como se não entendesse do que ela estava falando. Depois de engolir saliva seca, ela perguntou com os olhos bem fechados. Frei, você é um regressor? Era hora de passar para a fase final do plano. Capítulo 348 Das peças do quebra-cabeça. Não sei do que você está falando? Frei silenciosamente moveu seus passos e abriu a boca ao ouvir a pergunta de Ruby. Um regressor? O que é isso? Exatamente como parece. Ruby olhou para ele com uma expressão séria e falou. Eu perguntei, você é um regressor que experimentou o futuro e voltou ao passado? Em resposta, Frei olhou para Ruby e ficou momentaneamente sem palavras. PFFT. Após um breve silêncio, Frei começou a cair na gargalhada. PFFT, hehehe. Oh, o que é tão engraçado? Um regressor, você diz? Isso é impossível, certo? Olhando para Ruby com pena, Frei suspirou e disse. Você também deveria saber disso. É impossível voltar no tempo. Mas... o que você quer dizer com o mais? Nunca imaginei que você seria tão boba, Ruby. Enquanto Frei zombava dela e avançava, Ruby começou a parecer confusa. Ele não é um regressor? Foi tão estranho. Claramente, todos os eventos que aconteceram até agora poderiam ser perfeitamente explicados se ela presumisse que Frei era um regressor. No entanto, Frei simplesmente negou que fosse um regressor. Foi completamente diferente da conclusão que Ruby chegou depois de analisá-lo repetidas vezes por vários dias. Frei. Sentindo uma dor de cabeça latejante devido à situação, Ruby tentou ficar perto de Frei. No entanto, ela logo arregalou os olhos. De jeito nenhum, como ela já sabia disso? A transmissão mental que Ruby secretamente plantou em sua mente estava transmitindo os pensamentos de Frei para sua mente. Devo apenas contar a verdade a ela? A expressão de Frei parecia muito sombria quando ele apertou as mãos. Por uma fração de segundo, Ruby pareceu atordoada, como se tivesse sido atingida na cabeça por um martelo. O que você está fazendo, Ruby? Apresse-se, vamos.
Para onde estamos indo? Quando ela perguntou com o rosto corado, Frei respondeu com uma voz brilhante. Claro, deveríamos ir a um encontro. Data de. Era realmente uma palavra estranha para ela. Vai a um encontro com o rei demônio como ela? Isso não era algo que o herói faria, certo? Ela pensou que ele estava apenas provocando-a até agora. Mesmo assim, seu olhar parecia muito sincero. O que você está fazendo? Não vens? Você realmente vai a um encontro? Comigo? Claro, é natural sair com alguém de quem você gosta, certo? À medida que as palavras de Frei se tornavam realidade, Ruby, que hesitava, falou com a boca ligeiramente aberta. Eu nunca tive um encontro antes. Não tenho experiência nisso. Eu nem sei o que fazer, então provavelmente será bastante estranho. Não importa. Frei levantou o canto da boca e sussurrou. Porque eu vou te liderar. Você só precisa seguir meu exemplo. Frei segurou a mão de Ruby e continuou. Apresse-se. Siga-me. Ruby poderia facilmente ignorar a mão frágil de Frei. Ele sempre fazia algo desnecessário, como quando bloqueou o ataque para ela antes. Portanto, era justo afastar a tentação de tais vigaristas. Tudo bem. No entanto, Ruby apenas assentiu e se deixou guiar por Frei. Não é que eu caia nos truques dele. Só estou tentando gostar desse bastardo o suficiente para poder atacá-lo. Assim mesmo, Ruby continuou a murmurar interiormente. A verdade sobre Frei ser uma regressora, na qual ela havia pensado até um momento atrás, agora foi deixada de lado. Tum, tum. Agora, mesmo sem Frei ajustando o coração, o peito de Ruby batia forte. Como você se sente hoje, Ruby? Várias horas depois, dentro de uma carruagem que corria pelas ruas do centro do continente ocidental. Eu me diverti muito com você hoje. Sob o profundo céu noturno do Império, Frei olhou para Ruby com uma expressão doce, como se mel pingasse de seus olhos, suas mãos pressionadas contra seu rosto. Não foi tão bom assim. Quando Ruby desviou o olhar, evitando aquele olhar pesado, Frei calmamente inclinou a cabeça. Sério? Sim, foi o pior. Foi muito chato e tudo o que fiz foi bocejar. Nunca passei por momentos tão terríveis antes. Ruby reagiu de forma bastante exagerada. Tum, tum. No entanto, seus verdadeiros sentimentos eram exatamente o oposto do que ela disse. Já comprei a habilidade anti-espionagem. Então, esse bastardo não vai conseguir entrar no meu coração tão facilmente. Claro, embora Frei tivesse a habilidade de leitura da mente, Ruby também havia gasto pontos que tanto estimava para comprar a habilidade anti-escuta. Desde o início, suas habilidades especiais o faziam parte de um sistema projetado para auxiliar nas batalhas entre o Rei Demônio e o herói. Ela tinha uma vantagem esmagadora até então que nem pensou em adquirir essa habilidade, mas agora Ruby deve realmente enfrentar Frei com tudo o que ela tinha. Portanto, ela precisava adquirir a habilidade anti-espionagem para uma guerra psicológica entre eles. Não importa o quanto eu pensasse sobre isso, ele definitivamente comprou a habilidade com amor absoluto. Mas então, se fosse esse o caso, não havia necessidade de eu comprar a habilidade anti-espionagem. Isso significava que todas as suas emoções são genuínas? Ou então, as roupas que comprei para você hoje também não foram do seu agrado? Ruby agarrou a cabeça devido a uma estranha sensação de desconforto e se perdeu em seus pensamentos. Ela levantou lentamente a cabeça em resposta à pergunta de Frei. Achei que era do seu agrado. Não, foi terrível. Enquanto ele continuava, Ruby cerrou os dentes e falou. Esta é a primeira vez que vejo um design tão horrível. No momento em que eu me afastar de você, vou despedaçá-lo. Claro, isso também era mentira. O vestido turquesa que Frei lhe deu assim que deixaram a área desértica foi surpreendentemente do agrado de Ruby. Para Ruby, que passou a vida inteira vestindo roupas simples e sem graça ou uniformes escolares sem prestar muita atenção à moda, o vestido com um design complexo feito dos melhores tecidos tinha um significado diferente.
Não se tratava apenas de vestir roupas, ela tinha que usá-las com o máximo cuidado e de acordo com a etiqueta, como qualquer nobre. Então, quando ela o vestiu, seus sentimentos se tornaram peculiares. Ela estava apenas vestindo um vestido, mas Ruby de repente percebeu sua feminilidade. Eu especificamente não gosto da cor. Além disso, ela realmente gostou muito da cor do vestido. Você está zombando de mim com essa cor? Ruby passou muitos anos confinada ao castelo do Rei Demônio antes que o sistema despertasse. A única cor predominante ali era o vermelho. Ao longo de sua vida, ela esteve consistentemente cercada pelas cores rubi e vermelho, do chão, das criaturas vivas, do céu, e até abraçou todos os aspectos disso em seu próprio corpo. Consequentemente, ela desenvolveu subconscientemente uma profunda aversão ao tom de vermelho. Talvez tenha sido por isso que ela realmente gostou do vestido turquesa que Frey lhe presenteou. Era uma combinação de cores azul e verde, que não existia no lugar onde ela morava. Então, pode ter sido natural que ela se sentisse atraída por isso. Isso é estranho, ou você sempre gostou dessa cor? Cale a boca. Mesmo assim, enquanto Ruby deliberadamente virava a cabeça em direção à janela e falava, Frey fez outra pergunta. Então, o que você achou da comida que comemos hoje? Foi realmente o pior. Isso também era uma mentira descarada. Você realmente me levou a comer pão de centeio e sopa só porque eu disse que gostava deles. Sério, que terrível senso de escolha. Ruby realmente amava pão de centeio e sopa de batata mais do que qualquer outro alimento. Se Freya tivesse levado a um restaurante chique, ela provavelmente teria derrubado o lugar. Você deveria pelo menos ter me levado para comer um sanduíche de atum. Você não gosta disso, certo? Bobagem. O que ela mais odiava eram frutos do mar. Nesse sentido, escolher uma pousada decadente nos arredores da cidade foi a decisão certa. Quando viu as barracas de frutos do mar espalhadas ao seu redor, ela estava prestes a vomitar. A propósito, como Frey, uma pessoa do continente sul, sabia sobre um lugar tão excelente? Ele já tinha visitado o local no passado? Mas considerando que o proprietário não parecia reconhecer Frey, não parecia provável. Será que ele realmente? Ainda assim, você parecia gostar do sorvete. Enquanto mantinha o olhar fixo do lado de fora da janela, Ruby, que tinha uma expressão taciturna, contraiu as sobrancelhas. O sorvete era tão delicioso que não havia palavras para descrever o quanto ela gostou. Ela nunca imaginou que gostaria de uma sobremesa tão cafona. Pensando bem, Frey se conhece muito bem. He. Originalmente, ela pensou que ele havia vislumbrado suas preferências usando sua habilidade de leitura de mentes. No entanto, Frey adivinhou sem esforço sua preferência, uma preferência que ela mesma nem sabia que tinha. Seja a peça que ela viu hoje à noite, a breve parada no baile de máscaras ou o coelho que ela encontrou perto dos arbustos da beira da estrada. Mesmo que ela estivesse relutante em admitir, ela realmente gostou do tempo que passou com Frey hoje. E durante esse período agradável, ela inevitavelmente teve certeza de uma coisa. Como esperado, Frey é. Mastigue. Ruby, que estava silenciosamente perdida em pensamentos, casualmente voltou seu olhar para o som que vinha à sua frente. O que você está comendo? Ah, isso? Baga do dragão de gelo. Dragão de gelo? Não, é uma Puppy Love Fruit. Onde você conseguiu isso? A forma de pensamento da bruxa do gelo me deu isso antes. É refrescantemente delicioso. Observando Frey mordiscar a fruta com uma expressão indiferente, Ruby, que o observava silenciosamente, finalmente perguntou. De qualquer forma, por que ela me deu essa fruta? Há algum significado nisso? A propósito, para onde vamos agora? Hã? Perguntei para onde iríamos tão tarde da noite. Em resposta, Frey deu um grande sorriso e respondeu. Um motel. O que? Estamos indo para um motel. Ao ouvir sua resposta, a expressão de Ruby começou a endurecer. M motel? Por quê? Claro, para dormir um pouco. O que você está pensando?
Depois de um momento de silêncio, Ruby começou a suar frio e perguntou. Eu não pensei em nada. Mas por que seu rosto está ficando vermelho? Só fique quieto. Quando Frei começou a provocá-la novamente, Ruby mostrou uma expressão severa. E você tem que assumir a responsabilidade. O que? Você estragou meu estômago, não foi? Frei olhou para Ruby, então se levantou, se aproximou dela e fez contato visual com ela. Então ele começou a acariciar suavemente o abdômen inferior dela. Pegue. Eu assumirei a responsabilidade por isso, Ruby. Baque. Ao ouvir as palavras de Frei, o coração de Ruby começou a bater descontroladamente. Pare de falar bobagens. Conheça o seu lugar. Tapa. Uau. Sentindo seu coração incontrolável, ela fechou os olhos com força e murmurou. Mas de repente, sua bochecha virou-se à força para o lado. Ela piscou rapidamente, tentando avaliar o que tinha acabado de acontecer. Não vou bater no seu estômago por um tempo. Frei deu um tapa na bochecha dela com todas as suas forças. Até coletarmos todos os quebra-cabeças. Era tão doloroso que suas bochechas ficaram vermelhas e inchadas, então lágrimas escorriam pelo seu rosto. Entendeu? Parecia que ela, a preciosa filha de um duque que cresceu sem medo no mundo, foi atirada para ruas desconhecidas sem qualquer preparação e sofreu o seu primeiro ataque. Sim. Enquanto tinha tais pensamentos, Ruby respondeu involuntariamente com uma expressão estupefata. Foi o momento em que ela obedientemente se submeteu à violência irracional de Frei pela primeira vez. Enquanto isso, naquele momento, este é o continente ocidental onde o herói está. Não temos tempo para isso. Precisamos encontrar o herói rapidamente. Devíamos nos apressar antes que o herói caia na corrupção por causa daquele maldito bastardo. Ao ouvir a declaração de Frei, os alunos do primeiro ano da classe A e o grupo de heróis que desembarcaram no continente ocidental estavam deixando o porto com expressões pálidas. Devemos lidar com essas coisas primeiro? Tudo bem, onde está aquela vagabunda agora? 1. Coincidentemente, o grupo das heroínas, que também havia chegado ao continente ocidental no mesmo dia, se viu em uma situação semelhante. Sua energia permaneceu mais na área desértica. Vamos lá primeiro e ver se conseguimos encontrar o jovem mestre. Errer. Só um não ficaria bem? Apenas uma magia suprema. As peças do quebra-cabeça foram gradualmente reunidas em um só lugar. Capítulo 349 O Rei Demônio Abalado. Você também gostou de hoje, Ruby? Você é barulhento. Poucos dias depois da guerra total com a igreja, num motel localizado no centro da cidade do continente ocidental. Você parecia muito feliz hoje em dia. Eu disse que você é tão barulhento. Nas últimas horas, quando a lua estava no céu, Frei e Ruby estavam conversando em seu quarto. Vou repetir, e não gosto de nada disso. E sério? Não, não é nada agradável. Ruby, que sem saber havia abandonado seu tom rígido por um momento devido ao que havia acontecido nos últimos dias, logo recuperou o juízo e começou a falar em seu tom normal. Então pare com isso e fique longe de mim. Vou dormir. Há algo que temos que fazer antes de dormir. Hoje eu cuido disso, para que você possa ficar a tapa. Argue. A cabeça de Ruby virou abruptamente. Em pouco tempo, a dor que ela vinha sentindo consistentemente nos últimos dias, mas ainda não havia se adaptado, começou a se espalhar de sua bochecha por todo o corpo. SRK. Ruby não resistiu quando suas roupas foram levantadas por Frei, ela perdeu a vontade de resistir a ele. Depois de vasculhar o bolso por um tempo, ele começou a aplicar uma pomada no estômago dela. Eu disse que assumirei a responsabilidade, Ruby. Enquanto aplicava a pomada na barriga dela, que havia sido gravemente danificada pelos repetidos socos, Frei sorriu e sussurrou. Seu sorriso puro e impecável era tão bonito que poderia criar a ilusão de que era realmente um anjo quem a estava tratando. Se a pessoa que lhe deu um soco na barriga não fosse o próprio Frei, ela poderia realmente ter pensado que ele era um anjo.
Então, era isso que ele queria dizer com assumir a responsabilidade. Esse maldito bastardo. Enquanto ela murmurava essas palavras interiormente, o coração de Ruby começou a vibrar como sempre. O que diabos estou pensando? Tudo isso faz parte do esquema dele. Tudo o que ele fez foi só para me fazer vacilar. Ruby não queria de jeito nenhum se envolver nos planos dele, então ela balançou a cabeça, acalmando seus pensamentos. Mas eu gostei bastante. Mas então Ruby abaixou a cabeça. Não, na verdade, gostei muito. Embora não quisesse admitir, Ruby estava profundamente imersa na vida que compartilhou com Frey nos últimos dias. Ela se cansou da vida monótona no castelo do Rei Demônio e da rotina na academia, onde lidava apenas com indivíduos facilmente administráveis, forçando-a a agir constantemente de maneira formal e adequada. Em contraste, os dias passados namorando Frey foram um turbilhão de novas experiências a cada passo. Embora não houvesse incidentes particularmente emocionantes ou engraçados acontecendo a cada poucas horas, muitas vezes havia eventos grandes e pequenos ocorrendo quase todos os dias. E quando tais eventos não ocorriam, Frey sempre iniciava uma conversa. Inicialmente, ela pensou que estava apenas momentaneamente divertida com as travessuras dele, e seus sentimentos logo passariam. Mas, de alguma forma, mesmo depois de vários dias, ela não se cansou disso. Apesar de ser a vida cotidiana comum que ela tanto desprezava. Mas por que foi agradável? Sentindo Frey espalhando pomada em seu abdômen, o olhar de Ruby vacilou enquanto ela ponderava. Foi porque estou com ele. Por mais tolo que pareça, começou a fazer algum sentido. Desde alimentar um gato e pegar um ladrão na loja vizinha até ir ver uma peça. Todas essas eram apenas rotinas comuns. Em meio a uma vida cotidiana tão comum. Durante o café da manhã, almoço, jantar e mesmo enquanto adormecia, Frey estava sempre ao seu lado. Coisas que teriam sido chatas e enlouquecedoras se ela as tivesse feito sozinha estavam se tornando tão agradáveis com ele. De jeito nenhum. Ela tentou negar mais uma vez, assim como já havia feito muitas vezes antes. Mas dizia-se que a forte negação era uma forma de reconhecimento. Não, não é isso. Apesar de dizer repetidamente não, a expressão de Ruby gradualmente se tornou mais passiva. Isso não está certo. Era hora de admitir isso agora? Ela sabia disso há alguns dias, ou talvez até mais. Era hora de admitir o fato que deveria ter sido reconhecido? Frey. Depois de refletir sobre isso várias vezes, Ruby falou com uma voz trêmula. Estou pensando nos últimos dias, e Incapaz de fazer contato visual e hesitando enquanto falava, Ruby de repente sentiu uma sensação estranha e baixou o olhar. Sua expressão azedou rapidamente. Depois que Frey terminou de aplicar a pomada no estômago dela, ele deitou-se de bruços e cochilou. Bastardo estranho. Ruby, que observava Frey cochilando vagamente com a cabeça apoiada em seu abdômen, murmurou para si mesma. Sua maneira de se dirigir a Frey mudou de o bastardo louco ou para o bastardo estranho. Suspiro. Percebendo isso também, Ruby suspirou e fechou os olhos com força. Então, ela logo começou a gemer. A respiração de Frey roçou em sua barriga enquanto ele cochilava, provocando um gemido dela. A barriga dela, que fazia seu coração bater forte sempre que Frey batia nela. Além disso, até mesmo a mana estelar que Frey havia incorporado a ela começou a se agitar. Graças a isso, ela ficou tão sensível que até um toque da respiração dele a fez gemer. Por algum motivo, Frey não deu um soco na barriga dela nos últimos dias. No começo, foi bom, pois ela conseguiu evitar sentir a dor. No entanto, devido à estranha sensação que sentia sempre que as roupas ou as mãos de Frey roçavam nela, seus pensamentos mudaram rapidamente. Ela pensou que seria melhor se ele apenas a atingisse com firmeza. Mesmo que ele fizesse isso, o coração dela ainda vibraria. Pulsar, pulsar. Não foi surpresa que Ruby não conseguisse manter a compostura sempre que a respiração de Frey tocava sua barriga. Imprensa. Sem perceber, ela se viu pressionando a barriga contra o rosto de Frey. Eu fiquei louco?
No entanto, a força mental de Ruby, que era próxima de 10, não a deixou continuar com esse comportamento. Devo ter enlouquecido. Claramente, a loucura de Frei passou para mim. Graças a essa percepção, Ruby, cuja mente clareou, tentou recuar em choque. Chu! De repente, Frei beijou a barriga dela enquanto dormia, fazendo Ruby agarrar sua barriga enquanto um espasmo tomava conta de todo o seu corpo. Porra! Talvez por ter sido um ataque tão repentino para o qual ela não estava preparada, seu estômago começou a latejar novamente. Esse bastardo deve ter mirado nisso. A razão pela qual ele só deu um tapa nas bochechas dela sem tocar em sua barriga nos últimos dias foi por causa disso. Blé! Quando Frei acordou franzindo a testa devido ao gosto amargo da pomada na língua, Ruby, que estava assustada, voltou apressadamente. Olhando para ela com olhos atordoados, Frei silenciosamente levantou a mão. Tapa. A mão de Frei atingiu mais uma vez a bochecha de Ruby, que havia fechado os olhos. Seu coração batia forte, então era natural que ela fosse atingida. Pelo menos era o que Ruby pensava. Ele não vai bater na minha barriga? Ela inconscientemente murmurou para si mesma. Isso não é suficiente. Antes que ela percebesse, o ato de ser espancada por Frei havia se tornado um ato que fazia Ruby se sentir amada e segura. Claro, ela nunca admitiria isso. Ruby, quer ir para a varanda por um momento? O que? Ruby olhou para Frei com olhos cheios de lágrimas e atordoados. Ela tocou suavemente sua bochecha inchada e inclinou silenciosamente a cabeça diante das palavras dele. É que tem uma coisa que eu quero tentar. Os cantos da boca de Frei subiram enquanto ele olhava para ela. A lua está excepcionalmente brilhante esta noite, Ruby. Sinto que vou vomitar. Não diga coisas assim. Poucos minutos depois, os dois estavam sentados na varanda de pijama. O que exatamente você está tentando fazer? Não vou fazer nada. O que? Eu só queria estar com você assim. Frei se agarrou perto de Ruby como um amante enquanto olhava para o céu noturno com os braços cruzados. Farfalhar. Eventualmente, Frei apoiou-se suavemente no ombro de Ruby. Você. Ruby estava prestes a expressar seu desgosto mais uma vez, mas de repente ela se afastou e baixou silenciosamente a cabeça. Então, sem dizer uma palavra, ela começou a balançar as pernas. Então, por um tempo, o silêncio prevaleceu entre os dois. Eu trouxe sanduíches, ou você quer comer? HMPH. Aqui está. Frei olhou silenciosamente para o céu noturno por um tempo, depois tirou um sanduíche do bolso e entregou-o a Ruby. Você trouxe um sanduíche de salmão? Se sim, você cometeu um erro. Na verdade, eu. Você gosta mais de sanduíches de ovo, certo? O que ele entregou a ela foi um sanduíche de ovo. Ela pensou que ele poderia trazer um sanduíche de salmão novamente, dado o incidente anterior, quando ela trouxe muitos sanduíches de salmão. Talvez ela o tenha julgado mal. Aqui, vinho. Uma safra de 50 anos do continente ocidental. Até o vinho que ele trouxe era o favorito dela. Espera, ela já disse a ele que gostava de vinho? Mas por que você joga taças de vinho toda vez que briga? Eu faço isso para repor minhas forças. Espera, como você sabe disso? E então? Não importa o quanto ela pensasse sobre isso, só havia uma resposta. Como esperado, Frei é clean. Ruby, que estava silenciosamente perdida em pensamentos, engoliu o vinho sem expressão quando Frei bateu a taça dele na dela. 1 copo, 2 copos e depois 3 copos. A cada tilintar, o vinho na garrafa diminuía e o rubor de Ruby se aprofundava. Graças a isso, quando a garrafa estava quase vazia, Ruby começou a tropeçar. Você está bêbado? Eu não sei. Na verdade, devido à sua força mental inata, não havia como ela ficar bêbada. Mesmo assim, Ruby começou a balançar e encostou a cabeça em Frei. Sob a noite de luar, eles se encontraram em uma posição em que suas cabeças estavam encostadas uma na outra.
Poderia ser que eu sou. Ruby, você gosta de mim? Oh, o quê? Isso é impossível. A pergunta repentina de Frey fez com que Ruby, que estava prestes a responder frustrada, revirasse os olhos e mudasse suas palavras abruptamente. Bem, sim. Eu gosto de você, Frey. É assim? Então é porque você quer me atacar? Oh, não era óbvio? Só vou gostar de ti o suficiente para te atacar. Então. Isso é ruim. O rei demônio, que falava com confiança, interrompeu suas palavras quando a transmissão mental de Frey ecoou em sua mente. Não resta muito tempo agora. 1 ou 2 dias no máximo. Enquanto murmurava assim interiormente, os olhos e a voz de Frey estavam impregnados de profunda tristeza. Esta é minha última chance. O que? Estou destinado a falhar até o fim? Frey. Depois desse pensamento, Frey de repente se levantou, deixando Ruby perplexa enquanto tentava alcançá-lo. Por alguma razão, Frey parecia prestes a ir para longe. Ruby, você realmente gosta de mim? Quando Frey perguntou seriamente, Ruby não conseguiu continuar falando. Tapa. De repente, Frey, que estava olhando para ela friamente, deu um tapa na bochecha dela com todas as suas forças. Que aia! Parecia que sua bochecha estava prestes a arrancar devido ao tapa. Foi um ataque em um nível completamente diferente de antes. Isso dói. Passo. Apesar de Ruby segurar a bochecha e sentar no chão, Frey não prestou atenção nela e saiu da varanda. Frey. Ao vê-lo sair, Ruby suavemente chamou seu nome. Tum. Seu coração estava acelerado novamente, mas desta vez parecia um pouco diferente. Por que você está fazendo isso? Foi porque, diferentemente do habitual, desta vez, a palpitação nasceu da ansiedade. Gugu. Frey, que havia saído brevemente da pousada, agora estava falando enquanto acariciava Gugu, que havia voado em seu ombro e inclinado a cabeça dela. Como você é um espírito, você não é restringido pela distância, certo? Acho que você fez algo parecido com o teletransporte da última vez. Gu. Tudo bem, então. Os olhos de Frey brilharam suavemente. Habilidade especial. Talvez fosse porque ele estava observando silenciosamente o sistema que apareceu diante dele. Você precisa ir ao porão do Palácio Imperial agora mesmo. Para ser exato, vá até o deus demônio que estava contido lá. Gu. E faça o que eu digo. Foi o início da estratégia final de Frey para derrubar o rei demônio. No meio do amanhecer, dentro do quarto da pousada. Seu bastardo. Ruby, que havia consumido várias outras garrafas de vinho sozinha, estava agora agachada na cama, olhando para Frey dormindo. Por que diabos você é assim? Ela se sentiu aliviada ao encontrar Frey lá quando voltou para o quarto depois de olhar fixamente para a varanda por um tempo. Você realmente regrediu? Mas agora, isso a deixou ainda mais ansiosa. O que Frey havia murmurado para si mesmo antes não pôde deixar de deixá-la preocupada, e quase a levou à loucura. Suspiro, fiquei louco. Como a própria Rei Demônio poderia se preocupar com Frey, o herói? Ela não podia mais ir a algum lugar e se declarar o Rei Demônio. No entanto, ainda era algo que a angustiava. Droga! Incapaz de organizar seus pensamentos, Ruby, que observava Frey silenciosamente há algum tempo, começou a fechar os olhos. Enquanto a sonolência a atraía, ela xingou antes de se render ao sono. Por que você está vindo agora? Era uma situação familiar. Sempre que o deus demônio a visitava em seus sonhos para dar conselhos ou ordens, Ruby sempre adormecia assim. Onde diabos você foi e voltou? Ao entrar no mundo cheio de escuridão em sua mente, Ruby imediatamente expressou seu descontentamento. Ao fazer isso, ela arregalou os olhos e deu um passo para trás. Kelgo. O deus demônio desmaiou na frente dela, completamente espancado. O que? Ouça com atenção. Esta pode ser minha única chance de falar com você.
Ruby ficou perplexa com a situação sem precedentes enquanto o deus demônio falava com urgência. Frey está enganando você. O que? Ao ouvir essas palavras, Ruby respondeu com uma expressão pálida, e o deus demônio, com os olhos cheios de raiva, levantou a voz. Eu disse que aquele filho da puta está brincando com você. O que? As sobrancelhas de Ruby começaram a tremer. O que? Do que é que estás a falar? Frey, aquele bastardo está tentando te enganar. Você não deve cair nessa. Quando Ruby perguntou com uma voz fria, o deus demônio respondeu com urgência. Frey está me enganando? Sim, aquele bastardo está fingindo ser um regressor. Ele está tentando enganar você fazendo-o pensar que você tem um passado infeliz que esqueceu. Por que você está fazendo essa expressão? Certamente você realmente não acreditava nisso? Vamos lá, não me diga que o feroz e aterrorizante rei demônio cairia em tais truques. Quando a expressão de Ruby empalideceu, o deus demônio disse incrédulo. Você sempre odiou vilões com histórias, lembra? Você esqueceu disso? Isso era a verdade. Ruby não apenas não gostava de vilões com histórias, mas nunca tentou entendê-las. Afinal, ela era pura maldade, sem uma história de fundo. Claro, isso foi até recentemente. Isso é frustrante. Aquele mulherengo encantou você. Você caiu nessa de corpo e alma, não é? Cuidado com suas palavras. Olhe para esses olhos. Vais tentar devorar-me? Não sinto muito da sua divindade. Como é que isso aconteceu? Enquanto Ruby murmurava com uma expressão perturbada, o deus demônio levantou a voz, cheio de frustração. Frey está me reprimindo na masmorra do Palácio Imperial e drenando meu poder. É uma emergência neste momento. Então, todas as ações dele até agora são mentiras. Sua afirmação de ser um regressor e sua crença de que ele tem uma conexão com meu passado faziam parte de suas maquinações? Isso mesmo. Enquanto o deus demônio assentia vigorosamente, Ruby começou a suar frio. É evidência. Dê-me a evidência. Você não pode simplesmente dar uma olhada na mente dele? O deus demônio começou a lhe dar conselhos. O que poderia ser mais certo do que isso? Mas não posso atacá-lo agora. Olhar em sua mente certamente contará como um ataque. Ruby, com os braços cruzados, começou silenciosamente a pensar consigo mesma. Mergulhar na alma enfraquecida daquele bastardo para ler suas memórias pode funcionar. Ruby também tinha a habilidade de manipular almas. Embora não fosse tão boa quanto Ferloche, ela era boa o suficiente para conhecer seres divinos através de sonhos como fazia agora. De acordo com a doutrina da Igreja, ela também poderia ser chamada de santa por escolher se comunicar com os deuses. De qualquer forma, por isso, ela pôde tentar ler as memórias gravadas na alma enfraquecida de Frey. Mas como posso confiar em suas palavras? O que? No entanto, ela realmente não queria fazer isso agora. Você tem alguma evidência de que Frey não é um regressor? Porque uma estranha sensação de desconforto estava surgindo em seu coração. Se você ainda é uma deusa, deveria ser capaz de mostrar algumas evidências. Isso me deixa louco. O rei demônio, que sempre corre solto com um sorriso frenético diante de suas palavras, agora olhava para ela como um gato cauteloso, fazendo com que o deus demônio se sentisse extremamente frustrado. Ufa, não tenho outra escolha. Finalmente mostrando sua verdadeira cor e ponto. Eu vou te mostrar as evidências. O que? Enquanto o deus demônio falava solenemente, Ruby, que ainda tinha um olhar cauteloso nos olhos, arregalou os olhos. Se você cair nos truques dele, acabou para mim também. Então vamos cooperar. Vamos, traga o sistema à tona. O sistema? Rapidamente. Estamos sem tempo. Entendido. Enquanto o deus demônio a incentivava, Ruby hesitantemente invocou o sistema ao caminho do pretendente ou na frente dela. Instalar. Instalando o modo de administrador. O que é isso? Então, Ruby, que estava de pé com os braços cruzados, arregalou os olhos para o texto que apareceu diante dela.
É o recurso de administrador do sistema. Um dos meus privilégios. Você está me dando isso. Não posso mais usá-lo porque tenho pouca divindade. E o mesmo vale para você, que não é um Deus. No entanto, o recurso ou ajuda que acompanha o sistema de administrador será útil para você. O Deus demônio disse isso com uma expressão humilhada. Há pouco, aquele maldito pombo veio e estava prestes a sugar toda a minha divindade. Como efeito colateral, permitiu-me escapar momentaneamente. É melhor passar isso para você antes que o resto da minha divindade seja tirado. A primeira evidência. Se você usar esse sistema de administração, poderá descobrir que Frei não te ama. Como? Enquanto Ruby perguntava com os olhos arregalados, o Deus demônio sorriu e respondeu. Simples. Abra a função de ajuda e verifique se a habilidade com amor absoluto foi comprada por Frei. Mesmo sem divindade, você ainda pode obter uma resposta clara se limitar a pergunta dessa forma. Com isso, Ruby estendeu a mão trêmula para o modo de administrador instalado em seu sistema. Diga-me se Frei comprou o Absolute Love 1. Erro, pergunta significativa. A transmissão do modo de administração ainda não foi concluída, não pode ser executada. No entanto, uma mensagem de erro apareceu diante dela. É o que diz. Droga, não há nada que se possa fazer. Deve estar pronto amanhã de manhã, tente novamente então. Então não há evidências agora. Nesse caso, por que você não muda a pergunta? Para quê? Pergunte se Frei já redefiniu os pontos. Existem várias funções que exigem uma redefinição de ponto para serem ativadas. Portanto, deveria ser uma questão menos significativa do que antes. O Deus demônio estreitou os olhos dela e acrescentou. Mas dadas as circunstâncias atuais, ele obviamente compraria a habilidade máxima da habilidade especial, certo? Ai! Oh meu Deus! Naquele momento, Ruby afundou no local com os olhos bem abertos. No momento em que ela perguntou mentalmente, assim como o Deus demônio sugeriu, a força foi drenada de seu corpo. É um efeito colateral de usar seu poder em vez da divindade. Agora você vê quão grande é uma divindade? Porra! De qualquer forma, parece que estava dentro da faixa aceitável. É porque o sistema ainda está instável. É melhor eu continuar transmitindo diligentemente. Ruby, que se sentia completamente esgotada e incapaz até de se levantar, logo congelou na hora. Há uma semana, a entidade Frei redefiniu os pontos. Há uma semana, foi o dia em que ele confessou que gostava dela. É mentira. Ruby, incapaz de acreditar no resultado, olhou incrédula. Apesar de murmurar constantemente para si mesma que não confiava em Frei, ela agora negava a conclusão diante de seus olhos. Você me deu isso, como posso acreditar em você? Você sentiu a energia se esgotando, não é? Esse sistema é real. Há também a possibilidade de você ter manipulado isso. Seu idiota! Por que eu te enganaria? Incapaz de conter mais sua raiva com os murmúrios de Ruby, o Deus demônio gritou. Se você cair, eu também caio, você sabe disso, certo? Não se trata apenas de perder a divindade, trata-se de aniquilação eterna. Por que eu te enganaria quando estou enfrentando isso? Claro que eu vou te ajudar. Então, por favor, vamos nos recompor. Certo? Frei enganou você usando uma habilidade. Foi uma declaração direta. Ruby sabia melhor do que ninguém sobre seu relacionamento com o Deus demônio. Também não havia nenhum traço de falsidade em suas palavras. Embora ela pudesse não ter sido uma deusa demônio totalmente honesta, a atual ela, que até entregou o sistema administrativo, era apenas uma humana um pouco mais forte. A capacidade de Ruby de discernir a verdade da falsidade e sua habilidade de leitura da mente foram suficientes para serem eficazes contra o atual Deus demônio. Se você não confia em mim, acorde e pegue a coruja perto da janela. Vou drenar meu último pedaço de divindade e colocar Frei em um sono profundo. Se você ler a carta de Serena lá, saberá a verdade.
Mas, e até isso poderia ser manipulado por você. Interferir no mundo humano diminui a divindade. Com minha divindade já esgotada, o que posso fazer? Essa afirmação também era verdadeira. Considerando sua aparência, o deus-demônio parecia ter ficado sem divindade há muito tempo, então ela provavelmente não tinha capacidade de intervir no mundo humano recentemente. Lembre-se, pequeno rei-demônio. Assim, quando a expressão de Ruby ficou em branco, o deus-demônio finalmente recuperou seu sorriso tranquilo e abriu sua boca. Esta manhã, Frey tentará purificar você. Purificar. Sim, esse é o plano dele. Então, quando a missão Purificação aparecer na janela do sistema e saiba que eu estava certo. Espere um minuto. Depois de terminar suas palavras, o deus-demônio empurrou Ruby, e ela começou a flutuar no abismo com os olhos bem abertos. Lembre-se. Ruby. No último momento, a voz do deus-demônio ecoou em seus ouvidos. Frey não é um regressor. Ruby, que estava endurecendo sua expressão, desapareceu do mundo imaginário. Ufa! Quando tudo acabou, o deus-demônio enxugou o suor de sua testa e soltou um suspiro. Tudo bem, vamos nos concentrar em transmitir o sistema do administrador. Ela tentou se concentrar em transmitir a função de ajuda do sistema de administração, o que ajudaria sua última tábua de salvação, o rei-demônio. ZZZZZZZT. Kiar. De repente, ela caiu no chão enquanto faíscas brancas envolviam todo o seu corpo, fazendo com que seus olhos revirassem. Oh, o que? O que é isso? ZZZZZT, ZZZZZZZT. Kiar. Havia uma pena branca presa em suas costas. Ofegante enquanto acordava do mundo imaginário, Ruby sentou-se abruptamente na cama, respirando fundo. Chirp, chirp. O sol da manhã já estava nascendo. Transferência do sistema administrativo. Atraso de tempo. Já é de manhã. Murmurando baixinho enquanto esfregava os olhos e olhava para a janela do sistema que aparecia diante dela, Ruby começou a acalmar sua respiração. HMPH. Cool. Então os olhos de Ruby brilharam quando ela de repente se lançou em direção à janela. Peguei você. A coruja, que esperava o momento de entrar com uma expressão relaxada, confiando apenas em sua magia de invisibilidade, foi atacada por Ruby, que tinha uma expressão ameaçadora no rosto. Cacu. Essa porra e ponto. Cu. No entanto, a coruja não era um pássaro comum. Ele imediatamente se libertou das mãos de Ruby e voou para longe com uma expressão aterrorizada. Farfalhar. Felizmente, Ruby conseguiu recuperar a carta na qual a coruja estava agarrada com suas garras. Tum, tum, tum. Olhando fixamente para a carta que agora segurava na mão, Ruby virou o olhar para o lado, seu coração batendo descontroladamente. Frey ainda estava profundamente adormecido. A menos que fosse acordado deliberadamente, não havia sinal de que ele se mexesse tão cedo. O que diabos isso diz? Depois de verificar a situação, Ruby levantou-se da cama e abriu a carta. Sua expressão endureceu enquanto ela lia o conteúdo da carta. Frey, o plano final está ocorrendo conforme o planejado? O plano. Quando esta carta chegar, aquela idiota sem noção de um rei-demônio já deveria ter passado por purificação, não é? A expressão de Ruby ficou fria enquanto ela continuava a ler. Eu sei, lidar com uma vadia tão tola deve ser cansativo para você. Mas, por favor, aguente um pouco mais. Depois disso, vamos confiná-la em algum lugar e viajar juntos pelo continente ocidental? A caligrafia combinava perfeitamente com a de Serena. Não havia necessidade de comparar a caligrafia. A mana lunar infundida na carta era evidência suficiente. A propósito, seu filho está crescendo bem dentro de mim. Rachadura. Com um grunhido frustrado, Ruby amassou a carta antes que pudesse terminar de ler a última frase. Então, seu corpo começou a tremer e ela começou a olhar para trás. Mia. Frey ainda estava dormindo profundamente.
Rachadura. Eca. Quando seu sangue estava vazando de seu punho cerrado, Ruby fechou os olhos e saiu de seu quarto. Sua expressão agora desprovida de emoção. Algumas horas depois. Bocejo, Ruby. Bom dia. Frei saiu do quarto, bocejando, e entrou no restaurante do motel. Como Frei havia alugado o motel inteiro, o restaurante era ocupado apenas por Ruby e Frei. Hoje preparei sopa de cogumelos e bacon. Afinal, comer a mesma coisa o tempo todo pode ser chato. Enquanto Frei se sentava e falava, ele sorriu para Ruby, que estava sentada sem expressão. Hoje é o último dia. Naquele momento, Ruby ouviu os pensamentos íntimos de Frei ecoando em sua mente. Será que hoje será um dia de sucesso? Ao ouvir seus pensamentos íntimos, a expressão de Ruby começou a afundar. Ruby. O que há de errado? Você está se sentindo mal? Isso não serve. Hoje é o último dia do nosso encontro, então eu estava planejando ir a vários lugares. Frei falou e estendeu a mão para Ruby. Planejei que hoje seria um momento especialmente feliz. Então. Tac. No entanto, Ruby deu um tapa na mão de Frei. Se você tem algo a dizer, diga agora, Frei. Algo a dizer? O que? É melhor dizer isso antes que eu massacre horrivelmente todas essas pessoas. Ruby falou enquanto emanava uma terrível intenção assassina, fazendo Frei franzir as sobrancelhas. Sua voz. Ao mesmo tempo, a mão de Frei voou pelo ar. Baque. No entanto, Ruby pegou o pulso de Frei sem esforço, bloqueando o ataque. Diga isso, seu bastardo. Quando Ruby gritou como se fosse explodir a qualquer momento, a expressão de Frei começou a ficar triste. Ruby, você não pode parar de fazer o mal agora? Então, ele começou a conversar com Ruby, acariciando sua bochecha com sua mão que foi agarrada por ela. Pare de destruir o mundo. Vamos escapar juntos e viver felizes. Certo? Eu cuidarei de você até o dia em que eu morrer. Ruby, por favor. Eu imploro. Com uma expressão desesperada que nunca havia demonstrado antes, Frei falou, abaixando a postura. Ah! Ruby, que observava Frei silenciosamente, soltou um suspiro frio. Notificação do sistema. Busca súbita, purificação. Recompensa, e nenhuma. Como o deus demônio havia dito, a busca de purificação apareceu. Uma missão repulsiva que Ruby nunca pressionaria, mesmo em qualquer circunstância. Mesmo que ela pressionasse, ela tinha certeza de que não progrediria em nada. Era esse tipo de busca nojenta. Então foi isso, Frei. No final, você. Ruby, o que deu em você? Por um tempo, Ruby olhou fixamente para a janela da missão e depois abaixou a cabeça. Preocupado, Frei levantou-se do assento. Você! Ah! Ruby gritou e, ao mesmo tempo, ondas de choque emanaram em todas as direções. Bam! Levado pela onda de choque, Frei foi jogado ao redor do restaurante e bateu na parede. Você! Enquanto lutava para se levantar e recuperar o fôlego, ele engasgou ao ver o rosto de Ruby. Você me enganou. Os olhos de Ruby, direcionados a ele, continham uma única lágrima escorrendo pelo rosto. Ruby? O que está acontecendo? Ah! Eu te amei. Confusão pintou o rosto de Frei quando ele notou sangue escorrendo de seus lábios. Pela primeira vez na minha vida. Eu realmente amava alguém. Espere um minuto. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Ruby se aproximou dele. Mesmo que eu tenha negado veementemente isso externamente. Geu. Mas percebi o que esse amor maldito realmente é, tudo por sua causa. Por fim, Ruby levantou Frei pelo colarinho e sussurrou com uma expressão fria. Mas eu percebi. Afinal, é tudo uma bobagem fútil. Tosse. Vamos acabar logo com isso, Frei. Crack. Assim que essas palavras saíram da boca de Ruby, ela usou todas as suas forças para jogar Frei no chão.
Vou te bater assim. Até que todo o meu amor secasse, até que eu não pudesse mais bater em você. Logo depois de dizer isso, Ruby bateu no estômago de Frei com o punho. Crepitar. Tosse. Argue. O punho de Ruby cravou-se no abdômen de Frei. Tosse, tosse, Como resultado, Frei caiu de joelhos, vomitando sangue. Baque. Gar. Ruby o chutou violentamente, subiu em cima dele e levantou o punho. Craque. Ah, ah. Ruby dobrou o braço de Frei, que inconscientemente havia se levantado para se proteger, com uma mão e o prendeu nas laterais, e atingiu o rosto de Frei com a outra mão. 1 soco, 2 socos, 3 socos. Uf, uf. À medida que os hematomas e ferimentos no corpo de Frei aumentavam, as manchas lacrimais que escorriam pelas bochechas de Ruby também aumentavam. Fiquei brevemente feliz. Até pensei em fugir e viver feliz. Mesmo sem ser purificada, ela estava disposta a fugir e viver com ele. Ruby desprezava Frei por destruir impiedosamente tais pensamentos tolos que ela nutria. Seu bastardo! Seu bastardo de merda! Urgiu. Depois de bater nele por um tempo, Ruby agarrou os ombros de Frei e abaixou a cabeça. Soluço. Depois de algum tempo, quando as lágrimas de Ruby caíram sobre o corpo espancado de Frei. Vamos terminar isso. A expressão de Ruby mudou para uma expressão sem alma. Era a expressão arrogante e entediada do Rei Demônio quando ela morava no castelo do Rei Demônio. Adeus, Frei. Quando Ruby estava prestes a dar o golpe final em Frei. Notificação do sistema. Sistema administrador, ajuda a migração da função concluída. Uma notificação apareceu diante dela. Por quê? Por que você está fazendo isso? Ruby. Por que estou fazendo isso? Você pergunta. Olhando brevemente para a mensagem, Ruby, com uma expressão fria, olhou nos olhos desbotados de Frei e sussurrou friamente. É simples, Frei. Pergunta: Frei comprou a habilidade ou amor absoluto? Simultaneamente, ela questionou silenciosamente a função de ajuda. Você me faz. Com uma expressão fria no rosto, ela coletou energia demoníaca roxa e rubi em sua mão. Não. O que? Quando uma resposta concisa apareceu na frente dela, suas pupilas dilataram e ela perguntou mais uma vez. Frei não comprou a habilidade com amor absoluto. Ao mesmo tempo, o poder de Ruby começou a se dissipar com uma velocidade incrível. A pergunta era tão significativa que sua força começou a desaparecer quase imediatamente. Posso não entender, mas parece mais um fracasso. O que? Mesmo nesta última chance. Eu ainda falhei. Ruby tinha uma expressão perplexa, incapaz de compreender a situação que se desenrolava diante dela. Mas ainda assim, eu gosto de você. Ruby. FF Frei? Enquanto Frei acariciava a bochecha de Ruby com a mão trêmula, ela estendeu a mão para ele com um olhar estupefato no rosto. A alma de Frei estava desaparecendo. Para ser mais preciso, restavam apenas as condições mínimas para a leitura das memórias e sua alma começou a se despedaçar. Eu te amo. Então. Ruby ainda o segurava nos braços com uma expressão estupefata no rosto. Poderia ser. Você é realmente um regressor. Para sempre. Deixando essas palavras para trás, Frei fechou os olhos. Os olhos de Ruby começaram a tremer, e ela começou a sacudir suavemente o corpo dele. Espere. Frei. Naturalmente, não houve resposta de Frei. Espere. A expressão de Ruby começou a ficar pálida.